Uma coisa eu tenho que admitir, por mais que seja torcedor do Lech Poznan, é um fato que o clube e o futebol polonês em geral não é muito famoso aqui pelo Brasil. Se você ainda não me conhece, eu sou Alexandre Baginski, torcedor do Lech Poznan desde 2015, e nesse vídeo vamos juntos pesquisar e descobrir o que os brasileiros sabem sobre o Lech Poznan aqui no Brasil. E como que a gente vai fazer isso? Eu já estou aqui no Google e vamos digitar por Lech Poznan e ver o que a gente encontra. Feita a nossa pesquisa inicial aí pelo Lech Poznan, a primeira coisa que a gente vê, obviamente, é a aba de futebol do próprio Google, porém isso aqui tem todos os idiomas, então vamos ignorar essa parte. E o primeiro site que a gente pode ver que foi realmente feito para brasileiros é a Wikipédia. Obviamente a Wikipédia não é uma fonte muito confiável de conteúdo, porque ela é uma comunidade feita a partir dos próprios usuários da página. Lembrando, por exemplo, que a Wikipédia em português não é uma versão traduzida da Wikipédia em polonês, então tudo aqui provavelmente foi escrito por um brasileiro. A gente vê que não tem muito conteúdo, temos algumas informações básicas. Aqui tá falando que o maior ídolo do clube, esse cara aqui que eu não vou nem tentar pronunciar o nome dele pelo tamanho do nome aqui, é um nome que eu nunca ouvi, então realmente não tenho noção. Araskiewicz. Bom, eu já fiz algumas pesquisas e conversei com alguns amigos poloneses meus, e eu já vi que essa questão do maior ídolo do clube é um assunto muito em aberto entre os torcedores. Já vi alguns torcedores citando Bialas, Aniola, Rice, então realmente acho que isso acaba sendo um pouco pessoal para cada um. Obviamente que um dos maiores destaques com certeza é falando sobre a projeção do clube para o Robert Lewandowski, que atuou no Lech Poznan entre 2008 e 2010, antes de ser transferido para o Borussia Dortmund. Pelo Poznan, Lewandowski? Escreveram errado o nome do Lewandowski aqui. Conquistou o Campeonato Polonês 2009 e 2010, a Copa da Polônia 2008 e 2009 e a Supercopa da Polônia em 2009. E o mais curioso aqui na Wikipédia é a citação que o Lech está disputando a Europa League 2010-2011. Estamos em 2023, então essa competição já encerrou há muito tempo atrás. Aqui também ele destaca que na fase de grupos acabou desbancando a Juventus, isso é verdade, e alcançando uma vitória por 1-0 sobre os ingleses do Manchester City. Mas deixa eu até dar uma pesquisada, porque se eu não me engano, o Lech Poznan venceu de 3-1 essa partida. Bom, eu não tô ficando louco, hein? Realmente tinha mais um erro ali na Wikipédia. Estamos aqui no site da UEFA. E o Lech Poznan realmente ficou em segundo colocado do grupo, desbancou a Juventus. Porém, a vitória sobre o Manchester City foi de 3-1 jogando em casa, após perder de 3-1 jogando na Inglaterra. Pô, e não era um grupo fácil não, hein? Manchester City, Juventus, no qual o Lech Poznan acabou empatando em 1-1 e 3-3. E contra o Salzburg, que na época ainda não era patrocinado pela Red Bull, no qual o Lech venceu os dois jogos, 2-0 jogando em casa, 1-0 jogando fora de casa. E só pra gente finalizar por aqui na Wikipédia, a gente vê o atual elenco, que obviamente está bem desatualizado. Aqui ele está falando 19 de junho de 2020, a última atualização. Então temos jogadores que a maioria não está nem mais no clube. Bom, chega de Wikipédia por enquanto, vamos aqui na ESPN Brasil, que é um veículo de comunicação bem famoso no mundo inteiro e obviamente tem a sua filial aqui no Brasil. As principais notícias, de cara aparece Robert Lewandowski. Aqui ele está falando sobre encerrar a carreira. Eu já vi essa notícia, ele não cita nada de Lech Poznan, mas como ele passou pelo clube, acaba junto aqui nas notícias. E as últimas notícias que a gente tem aqui na ESPN são sobre a nossa incrível participação na Conference League da última temporada, no qual a manchete aqui fala sobre a Fiorentina flertar com uma eliminação, mas avança para as semifinais da Conference League mesmo com a derrota em casa. Pô, esse jogo foi triste, hein? 3-0, empatou, depois perdeu de novo. Ai, que tristeza. Já aqui no Globo Esporte, um dos veículos de comunicações mais famosos do Brasil em relação ao futebol, destaca-se também a incrível campanha do Lech Poznan na temporada 2010 da Europa League. Obviamente que não se fala diretamente sobre o Lech Poznan. A manchete da notícia sempre destacando a Juventus, Manchester City. E essa notícia aqui destaca-se principalmente pelas temperaturas de menos 11 graus. E com gol de Rio de Neves, o Lech empatou em 1-1 jogando em casa, se classificou com uma rodada de antecedência e despachou a Juventus. E uma notícia bem curiosa sobre essa partida, a gente tem uma fala aqui do jogador brasileiro Felipe Melo, que jogou na Juventus e jogou nessa partida em Poznan. Para jogar aqui, só Papai Noel. Diz Felipe Melo após eliminação na neve. Juventus empatou com o Lech Poznan na Polônia e está fora da Liga Europa. Com empate 1-1 com o Lech Poznan na quarta-feira,
a Juventus acabou eliminada da Liga Europa. Para o volante que é brasileiro Felipe Melo, algo ainda pior poderia ter acontecido. O brasileiro afirmou que nunca se sentiu tão mal após uma partida. E como a gente pode ver pela imagem aqui, realmente... E para finalizar, separei mais uma notícia envolvendo o Lech Poznan. E dessa vez é um pouco mais recente. 2020, o enunciado da notícia. Bayern de Munique, VAR na Espanha? O destaque do fim de semana foi um bandeirão com Pablo Escobar, na Polônia. Torcida do Lech Poznan exibe o rosto do ex-traficante colombiano em grande bandeira em tom de ameaça antes do clássico pela liga local. E aqui a gente tem a foto do bandeirão, né, com a imagem do Pablo Escobar. Pelota o plomo. O que você já viu uma torcida fazer para cobrar sua equipe? Muitos devem responder protestos, estender faixas, mensagens nos jogos e por aí vai. Mas que tal exibir o rosto do traficante mais famoso da história em um bandeirão? Foi isso que os ultras do Lech Poznan da Polônia fizeram. O clube é um dos mais tradicionais do país e contou com Lewandowski em 2008 e 2009. Obviamente, Lewandowski e Lech Poznan sempre juntos em todas as notícias possíveis aqui no Brasil. Antes da ida do atacante para o Borussia Dortmund. No último sábado, o Lech recebeu o Legia Varsóvia nos maiores clássicos da Polônia. A equipe precisava vencer para manter o sonho do título. O rival é o grande líder. Diante disso, a torcida mais radical do Poznan armou um bandeirão com o rosto do colombiano Pablo Escobar e a mensagem Pelota o plomo. O clube e a liga do campeonato polonês não reproduziram a bandeira em seus perfis oficiais, por motivos óbvios, claro. E essa foi uma das últimas coisas que eu separei aqui para mostrar para vocês de algumas notícias que tem sobre o Lech Poznan aqui no Brasil. Bom, mas esse foi o vídeo, realmente não tem muita coisa sobre o Lech Poznan ou futebol polonês em geral aqui no Brasil. Normalmente, quando se trata de futebol europeu, a mídia brasileira busca o futebol inglês, futebol espanhol, futebol italiano. E o que pode acontecer, por exemplo, para um time polonês sair na mídia do Brasil é quando há um confronto contra times mais conhecidos. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Se inscreva aqui no canal, me segue em todas as redes sociais, @colerosbrasil. E é isso aí, a gente se vê até o próximo vídeo.